Quando um relacionamento chega ao fim, a sensação inicial costuma ser de desorganização interna. É como se tudo o que antes fazia sentido passasse a ficar fora do lugar. Os horários mudam, as conversas cessam, os planos deixam de existir. E no meio desse caos emocional, o impulso mais forte costuma ser o de manter algum tipo de vínculo, nem que seja pela dor. Procurar mandar mensagens, pedir explicações ou tentar consertar o que quebrou parece. Naquele momento, a única forma de aliviar a angústia. Mas existe um ponto crucial que quase ninguém percebe. Quanto mais você procura, menos espaço existe para que o outro sinta a sua ausência. E é justamente a ausência que ativa a falta. No início do término, quem decide ir embora geralmente atravessa uma fase de alívio emocional. Essa pessoa sente que retomou o controle da própria vida, que saiu de uma situação que, de alguma forma, estava desconfortável. Mesmo que exista carinho ou sentimento, o cérebro prioriza a sensação de liberdade e de escolha. Quando você continua presente, disponível e emocionalmente exposto, você confirma para o outro que a decisão dele não teve grandes consequências práticas. Ele segue a vida sabendo que, se quiser, você ainda está ali. E quando algo está garantido, não é valorizado. O ser humano só percebe a importância daquilo que corre o risco de perder. A saudade não nasce do contato constante. Ela nasce do vazio. Ela surge quando o cérebro percebe uma quebra real de padrão. Enquanto você procura, explica, se justifica ou tenta manter proximidade, você mantém viva a dinâmica do relacionamento, mesmo que ele tenha terminado oficialmente. O outro continua recebendo sua atenção, sua energia emocional e sua disponibilidade. Mas quando você para, algo muda silenciosamente. O cérebro do ex começa a estranhar a sua ausência. Ele começa a perceber que você realmente saiu daquele lugar. E esse estranhamento é o primeiro passo para a falta. Existe um mecanismo psicológico muito claro por trás disso, chamado habituação. Tudo aquilo que é constante se torna invisível. Quando você estava sempre ali, o outro se acostumou com sua presença. Mesmo após o término, se você continuou disponível, essa presença não foi rompida de verdade. Mas no momento em que você se afasta, o cérebro precisa se adaptar à nova realidade. E toda adaptação gera desconforto. Esse desconforto faz com que a mente revisite memórias, momentos e sensações que antes estavam adormecidas. É nesse processo que a saudade começa a surgir. Outro ponto essencial é a transferência da responsabilidade emocional. Enquanto você corre atrás, sofre, insiste e tenta manter contato, a dor fica concentrada em você. O outro ocupa uma posição mais confortável, observando à distância. Mas quando você para de procurar, essa dinâmica se inverte. A pessoa que foi embora passa a lidar sozinha com o silêncio, com a ausência e com as próprias escolhas. Surgem perguntas internas que não apareciam antes. Por que agora ela não fala mais comigo? Será que eu fui importante de verdade? Será que perdi alguém que me amava de forma genuína? Essas perguntas só aparecem quando não há mais alguém tentando convencer, explicar ou segurar. O silêncio também ativa o princípio da escassez. Tudo aquilo que se torna menos acessível passa a ser percebido como mais valioso. Não porque você esteja jogando um jogo emocional, mas porque o cérebro humano funciona dessa forma. Quando você se afasta, você deixa de ser previsível. Você deixa de ocupar o lugar da certeza. E aquilo que não pode mais ser controlado desperta curiosidade, reflexão e, muitas vezes, arrependimento. O silêncio não cria sentimentos novos, mas ele permite que sentimentos antigos voltem à superfície sem interferência. Existe ainda um fator muito importante relacionado à memória emocional. Quando o contato é constante após o término, você acaba sendo associado aos sentimentos de pressão, cobrança, tristeza ou conflito. Cada mensagem reativa o fim, a dor e a decisão de se afastar. Quando você silencia, a mente do outro começa a se lembrar de você de uma forma diferente. As lembranças passam a ser filtradas pelo tempo, e o cérebro tende a suavizar os momentos ruins e resgatar os bons. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas significa que a sua imagem deixa de estar ligada apenas ao sofrimento recente. Mas talvez o aspecto mais transformador de todos seja o que acontece dentro de você quando para de procurar. No começo, o silêncio dói.
Ele parece abandono, rejeição e perda. Mas com o tempo, esse espaço começa a ser preenchido por algo novo, a reconstrução da sua própria identidade. Você começa a reorganizar sua rotina, seus pensamentos e suas emoções, sem girar em torno do outro. Você começa a lembrar quem você era antes daquele relacionamento e quem pode se tornar depois dele. Essa mudança interna altera completamente a energia da situação. Quando você deixa de agir movida pelo medo de perder e passa a agir movida pelo respeito a si mesma, algo se reposiciona. Mesmo que o ex não saiba exatamente o que está acontecendo na sua vida, ele sente a mudança. Pessoas sentem quando deixam de ser o centro emocional de alguém. Sentem quando não são mais buscadas para validação. E isso muitas vezes desperta a percepção da perda real. Não da perda do relacionamento apenas, mas da perda do lugar que ocupavam na sua vida. É importante compreender que parar de procurar não é um castigo, nem uma estratégia para manipular sentimentos. É um ato de autocuidado. É você dizendo em silêncio que a sua dignidade emocional importa. Se houver reconexão, ela virá de um lugar mais consciente, menos desesperado e mais equilibrado. Se não houver, você terá ganhado algo ainda mais valioso: a capacidade de seguir em frente sem se anular. No final das contas, o que faz alguém sentir falta não é a insistência, mas a ausência sentida. Não é a repetição de palavras, mas o espaço que permite reflexão. Não é o pedido, mas o silêncio que obriga o outro a olhar para dentro. Quando você para de procurar, você não está desistindo do amor. Você está escolhendo não se abandonar. E muitas vezes, é exatamente nesse momento que o outro percebe o que realmente foi perdido. Não porque você implorou para ficar, mas porque você teve coragem de se afastar,